A nossa alimentação está relacionada com o bom funcionamento do corpo. É justamente por isso que ela tem ligação direta com o envelhecimento. Este é o nosso assunto com a professora do curso de Estética da UBRA, Fabiane Nitsky. Seja bem-vinda, boa noite. E boa noite, a gente é o que a gente come, é isso? Exato, exato. A gente parece o que a gente come também, né? Senão eu tô virado numa batata frita aqui. Pois é, qual é a influência da alimentação, então, no envelhecimento da pele, professora? Bom, na realidade, assim, eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão do envelhecimento, para a gente ter certeza que a alimentação é importante, né? Tá então, bom. assim, o envelhecimento ele acaba acontecendo, é um processo que reduz, né, a nossa capacidade funcional, ou seja, o organismo fica mais lento nas suas funções. E os nutrientes que entram aí, a alimentação que entra, porque a gente se alimenta, tem os nutrientes, e esses nutrientes que vão alimentar as nossas células. Por isso que tu falou, Bifes, que a gente é o que a gente come, exatamente, porque a gente vai escolher os nossos alimentos para alimentar nossas células. E nossas células, sendo bem nutridas, vai funcionar adequadamente nossos tecidos, órgãos e nosso organismo como um todo, né? Então, com o envelhecimento, esse processo reduz, né, a eficiência. E aí o metabolismo fica mais lento, é mais facilmente nós aumentarmos de peso, né? Então, sabe-se que após os 30 anos, a cada década, tem uma redução de 4% no metabolismo. O que é isso? Se quando eu estou com 19 anos, eu preciso de 2.000 calorias para eu manter meu peso, com os 35, eu tenho que comer menos. Com os 45, muito menos. E assim vai, né? Então, a gente começa a aumentar de peso, porque existe uma mudança no nosso corpo, né? A gente perde massa magra, a gente aumenta a massa gorda e ainda tem uma distribuição cada vez maior na região abdominal, né, e a visceral. E aí tem a correlação com as doenças crônicas, né, diabetes e cardiopatias e assim vai, né? Então, a alimentação, nossa escolha alimentar, ela vai, como a gente falaste, né, Fernanda, qual é a relação com a pele, por exemplo, né? A gente tem que se alimentar com nutrientes que vão constituir a nossa pele. Exemplo, a nossa pele é constituída de colágeno. Colágeno é uma proteína. Então, a gente tem que nos alimentarmos de alimentos proteicos, carnes, ovos, laticínios, leite, queijo, iogurte. Nas frutas oleaginosas, são as castanhas, amendoim, pistache, feijões, lentilhas, são proteicos, onde eles vão oferecer para a gente, então, esses nutrientes para formar o colágeno, a proteína. Além disso, tem vitamina C envolvida. Então, normalmente, a gente pensa assim, as vitaminas e os minerais são somente para ter uma pele bonita ou cabelo bonito, né? Não somente isso. Mas eles são os ajudadores lá dos nutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras para fazer funcionar o organismo. Então, a vitamina C é fundamental para a formação do colágeno, né? Assim como os aminoácidos, assim como o mineral ferro, que nós encontramos em todas as carnes, que nós também encontramos nos vegetais verdes escuros, né? É uma coisa muito antiga falar da feijoada, né? A feijoada, o que tem? É o feijão, que tem o mineral ferro. Tem a couve, que tem o ferro. E a gente come junto a laranja, que tem vitamina C. Então, essa vitamina C, ela é essencial para a gente conseguir assimilar o ferro que está no feijão e o ferro que está na couve. Então, já era feito, já tinha essa prática, é cultural isso, né? E nem se sabia o porquê. E hoje não, já faz tempo que já se sabe a relação e como isso tem um benefício para o organismo, né? Claro. Agora, bom, a gente falou dos amiguinhos, né? Os amiguinhos que nos ajudam. E quem são... Bom, lembrando que a gente compôs aí um prato, né? Por exemplo, uma feijoada, mas também a pessoa não precisa ficar imaginando que ela tem que comer... Quanto mais eu comer feijoada, mais jovem eu vou ficar. Exato. Não é essa a lógica. Não. Comendo moderadamente, obviamente. Isto. Né? Ficou certo? Com certeza. Né? A primeira coisa que a gente tem que cumprir num controle alimentar é a frequência alimentar. Então, a gente tem que comer com frequência alimentar. Sim. 3 horas no máximo. Para quê? Para ficar muito tempo sem comer, ficar morrendo de fome. É verdade? Sim. E quando tá com fome, tu vai pensar em comer frutinha, saladinha? É difícil. Difícil, né? Tu quer detonar alguma primeira coisa que tu vê na frente, mais calórica ou mais fácil. Tu tá com muita fome. Então,
para evitar essa fome exagerada, comer com frequência alimentar, né? Além do que o metabolismo está sempre ativando. Tipo, tu está entrando comida, mas está gastando na digestão calorias também, né? Então, tu consegue escolher bem os alimentos, né? E consegue manter esse metabolismo mais acelerado, que no envelhecimento isso é mais lento, né? Pelos processos estão mais inadequados. Agora sim, os amiguinhos, tá? Por exemplo, a gente viu ali o amendoim, por exemplo, pistache, citaste o próprio feijão, né? As sementes. E os vilões? Quem são os bandidos que acabam com a nossa pele e nos deixam assim, com a cara literalmente de batata frita mesmo? Sim. Bom, dois vilões, né? Acho que são os principais, né? Ingesta de muito açúcares, né? Então, assim, a gente chama de carboidratos simples, né? Então, é açúcar, é o doce, todas as escolhas alimentares onde vai açúcar. Então, essa quantidade excessiva de açúcar pode vir a cometer, sim, com um processo exagerado de envelhecimento cutâneo. Não só nisso, né? Um excesso de açúcar provoca vários malefícios, né? As gorduras. Bom, as gorduras, importante ter uma diferenciação, né? As gorduras são importantes, a gente precisa delas para assimilar algumas vitaminas, a gente precisa dela porque todas as nossas células são constituídas de gordura, então precisamos. Mas a gente tem que saber escolher. Então, essas gorduras boas, que são as mono e poliinsaturadas, né? E os ômegas, essas que a gente tem que escolher. Aonde que vai estar isso? Nas frutas oleaginosas, que são as castanhas do Pará, nozes, amendoim, pistache, amêndoas. A gente vai encontrar nos peixes de águas profundas, que nós chamamos. Atum, salmão. O atum, salmão, arenque, truta, sardinha, né? Principalmente aí. Linhaça também é rica nessa gordura boa. Então, na nossa alimentação, o ideal é, além de ingerir esses alimentos, tu colocares sempre no teu prato as sementes, né? Além de fibras, tem gordura boa. Então, vou botar linhaça na minha salada, chia, gergelim, e eu vou diversificando, né, o tipo de fibra para auxiliar na ingesta de gordura também. Óleo de linhaça é muito interessante consumir, azeite de oliva. E para aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo para comprar azeite de oliva ou não gosta do sabor, ela pode consumir óleo de soja, né? Sem cozinhar, né? In natura, na salada mesmo, não tem problema, que também vai fornecer essas gorduras boas. Então, a gente tem que dar ênfase para essas gorduras boas, porque elas também vão melhorar, além do aspecto da pele, também o perfil de gorduras na nossa corrente sanguínea, vai auxiliar, o ômega auxilia muito na memória, no processo de envelhecimento, isso é muito importante. No sistema imune, na imunidade, né, as defesas do nosso organismo contra as doenças, e no envelhecimento aparecem mais patologias, né? Então, essas gorduras que são o ideal. Então, o vilão, açúcar simples, que são os doces, e as gorduras ruins, né? E uma coisa bem importante, Bives, é o seguinte: na hora da escolha dos alimentos industrializados, o ideal é olhar sempre o rótulo, né? Então, assim, de um rótulo de alimento, na minha escolha, se tem duas marcas que eu gosto, eu vou perceber o quê? Eu quero um alimento que tenha menos gorduras totais, sem gorduras trans. Sim. Né? Que as trans e as saturadas, que são as maléficas, né? São a do mal mesmo, que aumenta o colesterol ruim, né? Ajuda a entupir nossas veias, artérias, e traz vários outros malefícios. Então, é importante a gente saber escolher esses alimentos, tanto industrializados, quanto fazer em casa os alimentos, né? Tentar escolher as menos gorduras saturadas e totais possíveis, né? Agora, os cremes anti-idade, eles funcionam mesmo? E aqueles chás que tem colágeno, as comidas que tem colágeno, hoje tudo tem colágeno, né? Ele funciona mesmo? Bom, falando assim, ó, o colágeno, como é uma proteína, ele faz o seguinte, ó, por exemplo, vamos comer uma carne, tá? A carne tem proteína. Vou mastigar, né? Tem um processo digestivo, e o processo digestivo é sempre transformar um nutriente grande,
que seria a proteína, e nutrientes menores, que seriam os aminoácidos. Para a gente conseguir, para eles conseguirem entrar no na nossa corrente sanguínea. Então, a gente tem que diminuir o tamanho deles, digamos, né? Quando esses aminoácidos entram na corrente sanguínea, se o nosso corpo precisar formar colágeno, os aminoácidos vão se reagrupar e formar o colágeno, e aí sim vai para a função da pele, né? Agora, se eu consumir um produto que tenha colágeno, colágeno em pó, por exemplo, vou fazer a mesma coisa com ele. Vou fazer a digestão dele, vai virar vários aminoácidos, né? E aí, se o meu corpo precisar, sim, eu vou formar colágeno. Se não precisar, ele pode ir para outras funções. Então, eu acho assim que funciona muito bem para quem não ingere muitas proteínas, né? Os vegetarianos normalmente têm baixa ingesta alimentar de proteínas. No envelhecimento ocorre também, algumas pessoas não querem mais consumir carnes, porque algumas pessoas relatam que tem gosto de ferro na boca, né? Isso normalmente são pessoas que têm mais idade, né? Então aí sim vale a pena essa ingestão de colágeno em pó, cápsula, aí vai funcionar, com certeza, tá? Do contrário, não. Professora Fabiane, infelizmente o tempo é curto, sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a senhora para voltar, para a gente falar de algumas coisas que ficaram para trás. Por exemplo, magnésio, sódio e, por exemplo, o suco detox, que está tão em moda. Na moda, né? Está tão aí na boca do povo, literalmente. No verão fez um sucesso, se também funciona no inverno, se nos ajuda. Então vamos fazer o seguinte, eu agradeço hoje a disponibilidade, mas já vou intimando, né, para voltar para a gente falar sobre esses outros... E sobre os anti-rugas também, os Também, exatamente, né, para a gente falar sobre esses outros assuntos, esses outros tópicos que ficaram de fora. Pode ser? Claro. Obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço, Pips, Fernando. Obrigada. Obrigado, professor. Professora Fabiane Nitzky, professora de Tecnologia em Estética da UBRA.